Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material de estudo sobre uma ferramenta que, olha, praticamente todo mundo tem no computador e acha que domina, né? O Microsoft Word. Aham. Mas a verdade é que, para a maioria de nós, usar o Word é, sei lá, como ter uma Ferrari e só usar para ir na padaria da esquina. Essa analogia é perfeita. É exatamente isso. As pessoas abrem, digitam, salvam, imprimem, E pronto. fim. Elas não fazem a menor ideia do motor que existe por baixo do capô. E é por isso que é um tema tão denso em concursos e certificações. Claro. Porque ele testa justamente essa diferença entre o usuário casual e quem realmente entende a lógica da ferramenta. Exato. E é essa nossa missão aqui, e muito além do digitar e salvar. A gente quer entender por que o Word evoluiu tanto, quais são os recursos que realmente economizam tempo e separam, assim, um amador de um profissional. Certo. Para começar, vamos partir de uma base que o material propõe. Qual é a grande diferença entre o bloco de notas, que é um editor de texto simples, e o Word, um processador de texto? Parece básico, mas a resposta é a chave para tudo. A resposta é uma palavra só, que vai guiar toda a nossa conversa. Estrutura. E estrutura. Isso. O bloco de notas trabalha com texto puro, sabe? Caracteres simples. Já um processador de texto, como o Word, ele foi construído sobre a ideia de que um documento tem hierarquia, tem estrutura. Não é só um monte de palavras. São títulos, parágrafos, citações, imagens, tabelas. A principal função do Word não é só registrar o texto, é dar a ele um significado estrutural e visual. E essa capacidade de gerenciar a complexidade é o que o transformou de um programinha simples, lá em 1989, nessa ferramenta conectada à nuvem que a gente tem hoje. Falando em evolução, eu lembro bem da época em que colaborar num documento era um pesadelo. A gente trocava e-mails com arquivos tipo relatório v2 final.docx. Aí vinha Ah, sim. final ou relatório v2 final agora vai .docx. Era o caos. O que exatamente mudou para a gente sair desse inferno e chegar na colaboração em tempo real que o material destaca lá no Word 2016? O que mudou foi uma virada de filosofia. O documento deixou de ser um arquivo estático, sabe? Um objeto que você manda para lá e para cá. Aham. E passou a ser um lugar. A integração com o OneDrive e o SharePoint, que são a base da nuvem da Microsoft, permitiu que várias pessoas estivessem dentro do mesmo arquivo ao mesmo tempo. Entendi. Tecnicamente, o que acontece é que as edições não são mais salvas só no seu computador. Elas são sincronizadas com um servidor central quase que instantaneamente. Isso foi revolucionário. E essa evolução não parou aí? O material menciona uns recursos que parecem bem de nicho, tipo o suporte a modelos 3D e sintaxe LaTeX no Word 2019. Isso é o Word tentando virar um software de engenharia ou algo assim? Não exatamente. É o Word reconhecendo que documento, hoje em dia, significa muito mais do que texto e imagem. Certo. Um biólogo pode precisar de um modelo 3D de uma molécula no meio do artigo dele. Um matemático ou físico precisa escrever equações complexas de um jeito universal e o LaTeX é o padrão para isso, né? Sim, claro. O Word está se tornando uma plataforma mais versátil para comunicação profissional, seja qual for a área. E toda essa conversa sobre nuvem e atualizações constantes nos leva a um ponto que o material frisa bastante. A gente não fala mais de comprar o pacote Office, Não mais? e sim de assinar o Microsoft 365. O que isso realmente muda para o usuário no dia a dia? Muda tudo. Antes você comprava uma caixa, instalava o Word 2010 e ele seria o Word 2010 para sempre. Com o Microsoft 365, você assina um serviço. É um fluxo contínuo. Exato. O software que você usa em janeiro pode ter um botão novo, uma funcionalidade diferente em março. As atualizações são mensais e automáticas. Isso significa que o aprendizado tem que ser contínuo. A ferramenta está viva, evoluindo constantemente. Então, com essa ferramenta em constante mudança, entender a lógica fundamental dela se torna ainda mais importante. Com certeza. E quando a gente abre o Word, a primeira coisa que salta na cara é aquela faixa de opções gigantesca, a Ribbon. Aquilo ali parece uma coleção infinita de botões. Existe um método para essa loucura toda? Existe, e é uma hierarquia bem rígida.
Você tem as guias no topo, página inicial, inserir, design, que são as grandes áreas. Ok. Dentro de cada guia você tem os grupos, que são umas caixinhas que agrupam comandos relacionados. Por exemplo, na guia página inicial você tem o grupo fonte, com negrito, itálico, cor, e o grupo parágrafo, com alinhamento, espaçamento. Entendi a lógica. Entender essa lógica de guia, grupo, comando é 90% do caminho para encontrar qualquer coisa que você precise. Mas e aquelas áreas que a gente quase nunca olha? O material chama a atenção para a barra de status, aquela barrinha fina lá embaixo da tela. Eu confesso que só olho ali para ver o número da página. Ah, O que mais ela esconde? ela é um painel de controle super subestimado. Se você clicar na contagem de palavras, por exemplo, não aparece só um número. Abre uma janela com estatísticas completas. Ah, é? Sim, caracteres com e sem espaços, parágrafos, linhas. Super útil para quem tem limite de texto. Ali também fica o idioma de revisão, que é crucial. Se seu texto está em português, mas o Word acha que está em inglês, a correção não vai funcionar direito, né? Faz sentido. E os modos de exibição estão ali. O modo de leitura, que limpa a tela para você só consumir o conteúdo, e o layout de impressão, que é o padrão e mostra como a página vai ficar no papel. Interessante. E tem outra área que eu acho que as pessoas usam de forma muito superficial, que é a guia arquivo. A gente clica ali para salvar ou imprimir e ignora todo o resto. O material chama essa área de visão backstage. Por que esse nome? Backstage é bastidores, em inglês. A ideia é que ali você não mexe no conteúdo do documento, no palco. Você gerencia o documento como um arquivo. Nos bastidores. Exato. E é nos bastidores que mora uma coisa muito importante: os metadados. Os famosos dados sobre dados. Exatamente. Autor, empresa, data de criação, data da última modificação, até o tempo total que o arquivo ficou aberto sendo editado. Tudo isso fica gravado. Nossa. E isso pode criar situações, assim, delicadas. Existe uma história famosa de uma agência do governo que publicou um documento secreto, em PDF. Eles acharam que era só colocar umas caixas pretas por cima do texto. E não era. Não. Eles não removeram o texto por baixo. Um jornalista simplesmente selecionou tudo, copiou e colou num bloco de notas. E o texto secreto apareceu. Uau! Que falha grave. Gravíssima. E é para evitar isso que no Backstage, em Informações, existe o Inspecionar Documento. Com um clique, ele procura e remove comentários, anotações, informações pessoais. É uma limpeza essencial antes de compartilhar um arquivo importante. E é lá também que você encontra a opção Proteger Documento, onde pode criptografar o arquivo com uma senha, tornando-o ilegível para quem não tiver a chave. Ainda nessa área, tem uma ferramenta que o material destaca e que eu acho incrível: verificar acessibilidade. Isso vai muito além da formatação, né? Totalmente. Isso toca num ponto fundamental. Um bom documento não é só bonito, ele é inclusivo. Certo. Essa ferramenta faz uma varredura e aponta problemas que podem impedir pessoas com deficiência de lerem seu conteúdo. Por exemplo, ela avisa se uma imagem não tem texto alternativo, que é a descrição que os leitores de tela usam para pessoas com deficiência visual. Nossa, que importante. Ou se o contraste entre a cor da fonte e a do fundo é muito baixo. É o Word te ajudando a garantir que sua mensagem chegue a todos sem barreiras. Esse ponto sobre acessibilidade é muito poderoso e me faz pensar em algo maior, em como a gente pode ir além de simplesmente digitar texto e começar a criar documentos realmente estruturados, profissionais. Exato. Acho que esse é o gancho perfeito para a gente entrar naquelas funcionalidades que a maioria de nós nunca toca, como a guia Referências. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ali? O maior erro, e é quase um crime contra a produtividade, é criar um sumário manualmente. Ah, eu já fiz muito isso. Todo mundo já fez. Digitar o nome do capítulo, depois um monte de pontinhos e o número da página. E aí, quando você edita o documento e a paginação muda, tem que refazer tudo na mão. É um pesadelo. É um trabalho enorme e desnecessário. Então, qual é a filosofia por trás do sumário automático? Como ele funciona? A grande sacada aqui é entender que você nunca deve formatar um documento de forma puramente visual. Você deve formatá-lo de forma
estrutural. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando você seleciona um título e aplica o estilo Título 1, você não está só deixando o texto grande e em negrito. Você está dizendo ao Word: isto aqui é um capítulo principal. Isto tem um alto nível hierárquico. Quando você usa título 2, você diz: isto é um subtópico do capítulo anterior. É como construir com peças de Lego em vez de só pintar um desenho. Perfeito. É a analogia perfeita. Você está dando significado semântico ao texto. Uma vez que o Word entende essa estrutura, essa hierarquia de títulos, o resto é mágica. E aí? Você vai na guia Referências, clica em Sumário, escolhe um modelo e pronto. Ele lê a estrutura que você criou e monta o sumário completo com os nomes e as páginas certas. E se eu mudar o texto? Se o documento mudar, você só precisa clicar com o botão direito no sumário e atualizar campo. Ele faz todo o trabalho pesado para você. É a automação nascendo da estrutura. Isso é genial! Muda completamente a forma de pensar um documento longo. Agora, outra guia que parece assustadora é a de correspondências, com a famosa mala direta. Eu tenho uma imagem de que isso é algo super corporativo para mandar boleto, sabe? Como isso se aplica a um usuário mais comum? Pense em qualquer situação onde você tem um texto padrão que precisa ser personalizado para várias pessoas. Por exemplo, você está organizando um evento e precisa gerar 50 certificados de participação, cada um com o nome da pessoa. Ok, um bom exemplo. Ou enviar um convite de casamento por e-mail para 200 pessoas, mas quer que cada e-mail comece com Cara Maria ou Prezado João. A mala direta resolve isso. E como funciona na prática? Eu preciso programar alguma coisa? Zero programação. Você precisa de duas coisas. Um documento modelo no Word, o certificado ou o texto do e-mail e uma fonte de dados, que pode ser uma simples planilha no Excel com colunas para nome, sobrenome, etc. Certo. No Word, você insere uns marcadores, que o programa chama de campos de mesclagem, tipo nome. Quando você inicia o processo, o Word pega a primeira linha da sua planilha, cria uma cópia do documento substituindo nome por Maria. Depois pega a segunda linha, substitui por João e assim por diante. E ele gera tudo de uma vez? Exato. Com 3 cliques, você gera 200 documentos personalizados. É automação em massa. Fantástico. E falando em colaboração, que a gente já mencionou, a Guia Revisão tem uma ferramenta que é a base de todo o trabalho em equipe, o controlar alterações. Essencial. Quando você ativa esse recurso, o Word vira um detetive. Cada letra que alguém apaga, cada palavra que é adicionada, cada mudança de formatação, tudo fica registrado visualmente. Fica tudo marcado. Isso. O texto deletado aparece taxado, o texto novo aparece em outra cor. O dono do documento pode então passar por cada uma dessas alterações e, como um juiz, decidir se aceita ou rejeita a mudança. É o que permite que um editor trabalhe no texto de um autor sem destruir o original. E se eu não usei o controlar alterações e agora tenho 2 versões no arquivo, relatório V1 e relatório V2, e eu não faço a menor ideia do que mudou entre eles? Aí você usa a função comparar, que também fica na guia Revisão. É uma ferramenta de auditoria incrível. Você aponta para os 2 arquivos e o Word cria um terceiro documento, novinho em folha, que mostra exatamente as diferenças. Que prático! Ele mescla os 2 e usa as mesmas marcações visuais do controlar alterações, para destacar o que foi adicionado, removido ou alterado de uma versão para outra. Acaba com aquele jogo de descubra os 7 erros. Perfeito. Isso nos leva a uma rodada de dicas mais rápidas, ferramentas que, uma vez que você aprende, não consegue mais viver sem. Eu tenho uma frustração constante. Eu deixo um parágrafo com a fonte, cor e espaçamento perfeitos. Sei como é. Aí eu quero que outro parágrafo, lá na frente, fique igualzinho. Eu nunca lembro todas as configurações que eu fiz. Tem um jeito fácil para isso? Tem, e é provavelmente um dos botões mais úteis e ignorados do Word, o pincel de formatação. O pincel. A lógica é genial de tão simples. Você seleciona o texto que tem a formatação que você gosta, clica uma vez no ícone do pincel, o cursor do mouse vira um pincel. Aí você pinta o outro texto e pronto. Ah! Ele copia e cola apenas a formatação, ignorando o conteúdo.
É como um Ctrl+C, Ctrl+V só para o estilo. Falando em layout, às vezes meu texto fica com uns espaçamentos esquisitos, umas quebras de linha que eu nem entendo de onde vieram. Parece que o documento tem vida própria. Como eu vejo o que está acontecendo por trás das câmeras? O segredo é ligar o raio-x do Word. É o botão Mostrar ocultar símbolos de formatação. Aquele que parece um P ao contrário, o P. Ah, aquele símbolo estranho. Esse mesmo. Quando você ativa, o Word revela todos os caracteres invisíveis. Cada espaço vira um pontinho, cada tabulação vira uma seta, e cada vez que você apertou Enter, aparece o tal do símbolo P, vez de 1. Ou, essa página em branco, na verdade, tem um monte de quebras de parágrafo invisíveis. É a ferramenta definitiva para ter controle total sobre o layout. E a frustração número 1 de layout, que eu acho que todo mundo já passou. Eu tenho um documento de 20 páginas, todo em retrato, e quero que só a página 15 fique em paisagem. Clássico. Para caber uma tabela grande, quando eu mudo, o documento inteiro vira paisagem. Me enlouquece. Qual é o segredo? Esse é o problema clássico. E o segredo é entender a diferença entre uma quebra de página e uma quebra de seção. Certo. Quando você aperta Ctrl+Enter, você insere uma quebra de página. Ela só diz ao Word, comece o próximo parágrafo na página seguinte. Já a quebra de seção é muito mais poderosa. Ela divide o documento em mini-documentos independentes. Ah, entendi. Se você insere uma quebra de seção antes e outra depois da sua tabela, você cria a seção 2, por exemplo. Agora, você pode aplicar formatações de página como orientação, margens, colunas, apenas a essa seção, sem afetar o resto do documento. É o controle absoluto. Para fechar, o material lista alguns atalhos de teclado que não são tão óbvios, tipo o Shift plus F3. O que ele faz? É um dos meus favoritos. Selecione uma frase e aperte Shift plus F3. Ele alterna o texto entre minúsculas, tudo em maiúsculas e apenas a primeira letra maiúscula. Que útil! É ótimo para corrigir títulos. Outros dois que uso o tempo todo são Ctrl+ para aumentar o tamanho da fonte em um ponto e Ctrl+ para diminuir. Perfeito para aqueles ajustes finos. E para selecionar tudo? E, claro, o Ctrl+T, que em português seleciona tudo. Muito mais rápido que arrastar o mouse por páginas e páginas. Então, depois de tudo isso, qual é a grande conclusão? Para mim, fica claro que o Word parou de ser uma folha de papel digital há muito, muito tempo. Com certeza. É uma plataforma de comunicação completa, com automação, colaboração e segurança. E a mudança para o Microsoft 365 só mostra que essa evolução não vai parar. Exato. A lição principal para mim é que dominar o Word não é decorar a posição de cada botão. É entender a filosofia por trás dele. Que é? A importância da estrutura para destravar a automação. É parar de brigar com a ferramenta para fazer tarefas manuais e repetitivas e começar a usar a inteligência dela para que o software trabalhe por você. Perfeito. Para a gente encerrar, um pensamento final que o material me provocou. Ele menciona o risco histórico dos vírus de macro. Tópico importante. Macros são pequenas automações que você pode programar dentro de um documento, mas que no passado foram muito usadas para espalhar vírus. Para resolver isso, o Word moderno separou os arquivos. O Docsys é seguro, sem código, e o DocM é para arquivos que contêm macros, o que já acende um alerta. O que nos leva a uma reflexão interessante. Nós passamos esse tempo todo falando sobre o poder do Word para criar, organizar, automatizar. Sim. Mas a existência de macros programáveis e o risco que elas podem carregar nos lembra que por trás de um arquivo de texto que parece tão inofensivo, pode existir uma camada invisível de enorme complexidade e até de perigo. É verdade. Então, a pergunta que fica é: conforme as nossas ferramentas do dia a dia se tornam cada vez mais poderosas e complexas, quase como sistemas operacionais próprios, como que a nossa responsabilidade de entender a segurança por trás de um simples anexo de e-mail também precisa evoluir?